Olá, turma, bora lá recriar esse nosso querido exercício aqui, ó. E temos vários efeitos aqui dentro desse exemplo. Vamos recriar. Então, eu já comecei aqui, tem um arquivo A4 mesmo, na horizontal, e o texto aqui já no centro, certo? Minha fonte aqui já digitei, não alterei nada na minha fonte, mantive o mesmo espaçamento nela. Só não vou trabalhar com ela assim. A primeira coisa que eu vou fazer é converter esse texto em curvas. Então eu posso clicar com o botão direito nele e aí selecionar a opção criar contornos. Depois que esse meu texto está em curvas, aí vamos começar a trabalhar. A gente vai precisar aqui fazer um efeito primeiro de blend, para ele dobrar. Depois a gente vai colocar todos os outros efeitos. Certo? Bora lá então. Primeiro de tudo já vou alterar aqui, ó, para a cor cinza, para ficar mais fácil de enxergar, porque o preto ali às vezes acaba atrapalhando. A gente também tem um pequeno texto aqui embaixo, dentro de uma tag. Vamos fazer ele então, ó. Certo? Tem ali, vou formatar esse texto aqui. E esse pequeno texto aqui embaixo, eu também vou converter ele em curvas. Então, ó, formatei ele lá no painel caractere, ali o nome da minha fonte, o tamanho que eu estou usando, espaçamento aqui entre as letras, né, a efenização. Feito isso, cliquei com o botão direito, criar contornos. Vou agora desenhar um retângulo aqui, porque é o que? Essa nossa faixinha. Aqui eu estou fazendo tudo em escala de cinza primeiro. Fica mais fácil da gente primeiro ver, enxergar esse cara ali montado antes assim, sem as cores, fica mais fácil de enxergar os contrastes dentro dele. Então vamos lá. Desenhei meu retângulo aqui, ó, posicionei ele acima do texto. Se não está aparecendo o texto, é só organizar, mandar o retângulo para trás, ó, botão direito em cima dele, organizar e enviar para trás, certo? Vou fazer o que? Duplicar esse retângulo aqui, porque eu preciso criar essas pontinhas da seta aqui, então, da nossa faixinha aqui, né? Então, vou reduzir esse cara até aqui. Vou já posicionar ele aqui no canto. Vou duplicar isso aqui mais uma vez. E daí vou escolher uma cor mais escura aqui. Que essa cor mais escura vai ser o quê? Vai ser o que faz a sombra ali, certo? Só vou tirar tudo daqui. Agora eu vou levar esse cara aqui em cima. Vou pegar a ferramenta seleção direta. Ó, dou um clique primeiro para selecionar esse nó aqui. Seguro o Shift e seleciono esse outro nó aqui embaixo. E vou fazer o seguinte. Cliquei e arrastei para baixo. Criar essa pequena distorção aqui. Correto? Volto lá para a ferramenta de seleção. E vou encaixar esse outro retângulo aqui. Bem aqui, ó, na ponta dele. E aumentar ele um tanto. Certo? Agora eu tenho os dois aqui, ó. Cliquei em cima de um, segurei Shift, cliquei em cima do outro. Vou clicar com o botão direito, vou agrupar eles. Em um grupo, só vou fazer mais uma última coisa, que é organizar e enviar eles para trás. Tá ali, tá feita a borda da nossa faixinha ali. Correto? Vou duplicar esse daqui. Simplesmente, ó, como é um grupo de objetos, seleciona ele, segura Alt, clica e arrasta lá para o outro lado. Aqui no outro lado, eu clico no botão direito, escolho a opção transformação, refletir ou reflexão, marcar para visualização aqui, ó. Vou refletir aqui na vertical mesmo. Como eu já dupliquei o objeto, eu não vou clicar no copiar, vou clicar direto no OK. E agora eu vou trazer ele aqui, ó, posicionar ele rente ao final da minha faixa, certo? Pronto, tá ali, ó. Vou fazer o que por último? Selecionar todos esses objetos aqui, ó. Esse texto aqui que já está expandido, né? Vou até deixar ele mais claro. Esse texto expandido, esse retângulo aqui. E os meus dois objetos aqui, ó. Só posicionar esse cara aqui para ficar centralizado. Pam, 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 selecionei esse aqui, selecionei ele. Então, ou seja, todo mundo aqui está selecionado, botão direito, agrupar.
Só não vou agrupar o quê? Esses dois aqui de primeiro. Mas esse daqui de baixo vou manter num grupo e esse aqui vou manter em outro grupo separado. Bom, o que a gente precisa fazer agora é transformar esse cara, ou seja, dobrar ele ali, né? Primeiro vamos corrigir só a proporção, essa nossa faixinha aqui pode ser menor. Pode vir até aqui assim. Aqui eu estou alinhando ela aqui o final com perninha do N. Deixei ela menor, vou fazer o seguinte, selecionei os dois, vou lá em Objeto, Distorção e Envelope e vou escolher a opção Make with Warp. Em português ali vai estar o Criar com Deformação, se eu não me engano. Dei um clique ali, ele vai aparecer as opções para mim. A opção que eu vou escolher é a abóboda ou arch, para ficar arqueado. E, ó, a abóboda. Não vou deixar em 50%, vou reduzir isso daqui para no máximo 18%. Aqui no meu caso ó, já ficou tranquilo, certo? Vou confirmar que estou aplicando esse efeito. E agora, como eu confirmei que estou aplicando esse efeito ali, ele já aplicou nos dois. Eu vou lá em Objeto, com os dois selecionados ali, dou um Expandir. Clico em OK. Ele expandiu o nosso efeito. Ó. Correto? Vou clicar com o botão direito e selecionar a opção Desagrupar ou Ungroup. Só porque eu quero que esse cara fique separado desse, para eu poder trabalhar em separado com os dois. Ó. Nesse daqui não vai 3D, na faixinha aqui. Só vai o 3D e os efeitos de cor aqui. Então a gente precisa estar com eles separados. Certo? Mas como os dois estão seguindo a mesma curvatura aqui, ó, é facinho agora a gente simplesmente deixar esse de lado e trabalhar só com esse cara. O que a gente vai fazer com esse cara agora? A gente vai precisar criar uma cópia dele e jogá-la para baixo, certo? E essa cópia que vai para baixo vai virar esse contorno aqui maior. Então a gente primeiro já vai escolher a opção aqui ó, de selecionar esse cara. Vamos lá em Objeto, Caminho ou Path. Vamos escolher Offset Path ou Deslocar Caminho. Vou marcar para visualização. O que ele está fazendo é justamente criar uma borda aqui, um contorno ao redor das minhas letras, certo? Vou escolher para ele criar um offset com 2 milímetros. Aqui eu estou usando a unidade de medidas em milímetros. Em pixels aqui eu não vou saber quanto é que é a conversão. Vou deixar esse daqui, essa opção de joins, ou as junções ali arredondadas, para ele ficar redondinho nos cantos. Se eu deixar o meter ali, ele vai ficar quadrado mesmo, né, como é a fonte. Vou selecionar Round, vai ficar com os cantos todos arredondados. Vou dar um OK. Cliquei em OK, vou vir aqui, ó, tá tudo agrupado, certo? Mas eu consigo selecionar algo que está aqui no meio, correto? Então, eu vou clicar nele, clicar com o botão direito e vou escolher a opção Desagrupar. Agora ele soltou todo mundo aqui, ó. Soltou o meu amigo dos efeitos, certo? Agora é só a gente selecionar toda a parte de fora. Estou clicando só nas linhas de fora. Assim, ó, se ficar assim, vocês estão selecionando a parte de dentro. Não quer. Só Shift clique, Shift clique, Shift clique. Aproxima bem com o zoom aqui para poder clicar em toda essa parte de fora. E essa parte de fora aqui, a gente vai fazer o seguinte. Vamos abrir a janela, lá em cima no menu Janela ou Window. Vamos abrir a janela chamada Pathfinder. Aqui dentro do Pathfinder a gente vai fazer o que? Usar essa opção. Está tudo selecionado, só as partes de fora estão selecionadas. Vou selecionar isso daqui, ó, Unir. Dei um clique, é bem parecido com o agrupar, só que com a diferença que ele torna um objeto só. Ele perde algumas arestas, são soldadas mesmo. Fiz isso, não preciso mais da janelinha Pathfinder. Vou pegar esse cara aqui, ó, clicando nele. Vou escolher a opção de trocar a cor dele. Vamos deixar agora a cor mais escura. Vou clicar com o botão direito ainda nele. Vou dar organizar, enviar para trás. Certo? E agora sim, ó, vou fazer a seleção aqui ó, de tudo. Mas eu preciso só do texto. Então se eu segurar Shift e der um clique na parte de trás aqui, no preenchimento mais escuro, ele desseleciona porque aquilo ali é tudo um objeto só. E considera um grupo de objetos unidos.
Com a minha fonte aqui inteira selecionada aqui na frente, eu vou clicar com o botão direito neles. Aqui, ó. Cliquei com o botão direito. Aqui para mim não está nem aparecendo a opção de agrupar. Para quem aparecer pode usar a opção agrupar. Se não aparecer, é só usar o Ctrl G no teclado. Ou vai lá no menu Objeto, Agrupar. Para ele deixar todo mundo junto aqui. Eu preciso do meu texto unido. Bom, a gente já criou essa borda aqui. Vamos transformar ela no nosso, que vai ser a nossa extrusão 3D, certo? Então, ó, vou selecionar a parte escura ali, ou seja, a nossa borda aqui. Vou segurar Alt, clicar e arrastar ela para baixo. Criei uma cópia, certo? Essa cópia aqui eu vou usar as alças de redimensionamento aqui, de transformação, para reduzir. E agora a dica importante é aqui, ó. Para reduzir concêntrico, eu estou segurando Alt e Shift no teclado. Ó, comecei a transformar, seguro o Shift para ele manter a proporção e seguro o Alt para ele manter no centro. Vou reduzir um tanto aqui, ó. Reduzir esse tanto aqui. Agora eu vou posicioná-la para cima, porque daí esse espaço em branco que vocês estão vendo aqui é o que vai ser o espaço que vai virar a transição dos nossos objetos ali. Vou clicar com o botão direito nela, vou escolher a opção Organizar, Enviar para trás, ou Arrange, Send to Back. Enviei ela por último na minha camada. Vou segurar Shift e vou selecionar a parte mais escura de cima aqui, ó, nossa borda maior. Correto? Aí eu vou lá no menu Objeto, escolho a opção Mesclar ou Blend e vou em Opções de Mesclagem. Aqui nas opções de mesclagem eu vou escolher a opção Etapas Especificadas e vou colocar o valor 350. Vou dar um OK, ou seja, esse primeiro OK foi só para configurar o nosso efeito. Agora é que eu vou realmente aplicar ele nos dois objetos, mas é bom manter eles selecionados. Ó. Vou lá em Objeto, Mesclar, Fazer, ou Objeto, Blend, Make. Nossos dois objetos estão ali selecionados. Ele fez o que é para ser essa nossa extrusão, certo? Agora que ele já fez essa nossa extrusão, esse nosso pequeno grupo de objetos aqui embaixo, a gente pode clicar neles. Se enquanto eu estiver arrastando eu segurar Shift, eu mantenho um alinhamento dele, ó. Vou trazer ele aqui em cima. Certo? O que a gente precisa fazer agora são os detalhes de iluminação e a borda interna aqui. Esse escudo e a bola de basquete que tem aqui, isso aqui é coisa que a gente consegue pegar na internet depois e inserir, sabe? Então acho que não tem uma grande necessidade da gente colocar eles agora. Vamos focar primeiro só aqui onde tem os efeitos, porque isso daqui é coisas que a gente consegue simplesmente copiar de outro arquivo e colar aqui no centro. Vou lá então, ó. Selecionei o meu texto que está aqui na face, né? Esse texto que está aqui. Com ele selecionado, já vamos começar a escolher as cores. Esse texto aqui tem um preenchimento branco. Correto? Esse nosso efeito de envelope aqui atrás. De envelope não, de mesclar. Ele, quando a gente seleciona ele, não aparece cor nenhuma lá para preencher. Certo? Mas se na barra de propriedades não aparecer cor, vocês podem procurar aqui pelo lado, ó, pelo painel Swatches ou pelo painel paleta de cores aqui. É só procurar lá. Se ele não estiver aparecendo, vai em Janela e procura pelo cara chamado Swatches ou paleta de cores. Ele apareceu ali, certo? Ó. Se ele apareceu ali, a gente está com todos esses objetos aqui, ó, só o mesclar selecionado, essa nossa extrusão aqui. Vou lá e vou colocar preenchimento preto. Ele coloca preenchimento preto nos dois ali, no efeito inteiro. Era isso. O que a gente tem para fazer aqui ainda agora? Ó, a faixinha tem que ser amarela. Então agora a gente vai usar a seleção com a seleção direta, sabe? Vamos pegar então a ferramenta de seleção direta. Ó, seleção direta. Ou A no teclado, né? Eu vou vir aqui e vou clicar em cima da face cinza aqui. Ó. Deu por que mantive as cores aqui? É o seguinte, porque depois se eu vier no menu selecionar mesmo cor de preenchimento,
Ó, menu selecionar, mesmo, cor de preenchimento. Ele vai selecionar aqui todos os outros que tem essa mesma cor. Caso de você estiver ali, ó, esse daqui está com uma cor, esse aqui está com outra, esse aqui está com outra, vem selecionando um por um deles. Sempre, ó, cliquei, segurei Shift, cliquei de novo, clicou de novo. Mas lá pelo menu selecionar também funciona. Ó. Selecionou todos, ela tem que cor um tom de laranja, então vamos lá nas propriedades dela, vamos escolher o nosso tom de laranja. Para fazer essa sombra aqui, ó, aqui está em preto, então a gente vai manter o mesmo preto, certo? De novo, ó, seleção direta, ou A no teclado ali, ó, dei um clique aqui, segurei Shift, cliquei no outro lado, ficou com os dois selecionados, vou lá nas propriedades de preenchimento dele e coloco preto. Certo? Essa outra borda aqui, ó, que a gente está vendo que contorna todo ele aqui, ó, a gente vai fazer depois, que é uma borda que contorna só esse cara, certo? Tem aqui, ó. E daí depois ainda tem essa branca que contorna os dois. Bom, vamos lá para fazer o que? Aqui dentro ainda precisa de um gradiente aqui. Então, para fazer esse gradiente, a gente não vai aplicar direto dentro desse cara aqui. Vamos aplicar ele numa máscara, recortar ele e daí colar aqui dentro. Então, para fazer isso, primeiro de tudo, a gente seleciona esse texto aqui, segura Alt, clica e duplica ele aqui para baixo. Certo? Depois que ele está aqui embaixo, vamos até escolher outra cor de preenchimento para ele, para a gente conseguir enxergar. Vou colocar cinza para a gente entender ele. Não redimensione, não aumente, nem diminui, deixe esse texto igual. Simplesmente clica nesse daqui, que está em branco, segura Alt, clica e arrasta para baixo, para ele duplicar. Aí, nesse cara aqui, a gente vai aplicar um recorte aqui, usando a caneta. Então, vou lá, peguei a caneta, ferramenta caneta, venho aqui no outro lado, ó, dei um clique, venho mais ou menos aqui no meio, cliquei e arrastei, porque eu quero criar uma parábola aqui, né, um círculo, uma circunferência, certo? Cliquei aqui, soltei, vou trazer aqui no outro lado, vou dar um clique. Aí agora para cima mesmo, a gente vai contornar esse cara, ó. Clico aqui e só fecho a minha forma aqui. Ó. Tem que sempre fechar essa forma aqui. Vou lá com a ferramenta de seleção, pegar essa que eu acabei de desenhar, trocar a cor de preenchimento dela, pode ser alguma coisa bem diferente do que a gente já tem. E agora, ó, como ele desenhamos ela acima, vou selecionar ela, segurar Shift, selecionar o texto, que eu vou precisar desse texto para aplicar o gradiente essa parte de baixo, então eu preciso recortar toda essa parte de cima. Para recortar eu vou usar de novo a ferramenta do Pathfinder, ou seja, ela está lá no menu Janela ou Window, escolho Pathfinder, ela vai aparecer aqui para a gente. Dessa vez eu não vou escolher o Unir, eu vou escolher esse cara aqui, ó, chamado Dividir. Vou dar um clique nele, aparentemente nada feito, mas na verdade já aconteceu o que eu queria. Vou esconder o menu do Pathfinder. Ó, dei um clique fora, tirei a seleção, voltei aqui, eles continuam agrupados, certo? É só clicar com o botão direito neles e escolher a opção Desagrupar. E agora quando a gente deu desagrupar, ó, se eu clicar só na parte cinza aqui embaixo, ele consegue mostrar todos. Ali, ó, importante, agora eu vou fazer a seleção usando o menu selecionar, certo? Vou clicar aqui, ó, em uma parte cinza, venho no menu selecionar, ou seleção. Dentro do menu seleção eu escolho a opção mesmo. Dentro de mesmo, vou escolher a opção cor de preenchimento, ou fill color. Ó, fui lá no menu select, same, fill color, ou seleção, mesmo, cor de preenchimento. Ele selecionou todos que estão aqui embaixo que tem a mesma cor de preenchimento, correto? Eu vou dar um Ctrl X nesses caras, e daí todo o resto que está aqui, eu vou selecionar e deletar. Ó, não tem mais nada aqui agora, certo? Esse daqui permanece. Vou clicar em Ctrl F para ele colar no mesmo local, não deem Ctrl V. Se vocês derem Ctrl V, ele vai colar deslocado ali, vai ser mais difícil de alinhar depois. Então, copiou lá, recortou com o Ctrl X, que é o recorte, né?
Ctrl X, recortou, vem dar um Ctrl F para ele colar no mesmo lugar. Agora sim, eu já posso pegar esse cara aqui, clicar com o botão direito nele, agrupar, ou seja, agora ficou mais fácil selecionar ele. Aí eu vou clicar nele e enquanto estiver arrastando aqui, movimentando ele, vou segurar o Shift para ele manter o alinhamento. Trouxe ele aqui em cima do nosso texto. Não acertei, não faz mal. Está em cima do meu texto aqui, né? Aproxima com o zoom, bem tranquilo aqui, ó, para ver até onde chegou, certo? Com o zoom aproximado aqui, vai fazer... Ó, o que eu estou vendo aqui? Eu tenho esse texto e tenho esse. Aproximei o zoom aqui, ó, pode mover ele para ele encaixar ali dentro do outro objeto, o texto que está abaixo. Certo? Feito isso, vou tirar o zoom aqui desse cara. Tá lá, porque daí nesse nosso amiguinho ali é que a gente vai colocar um preenchimento tipo gradiente. Eu voltei demais aqui. Certo? Preenchimento gradiente a gente sabe como é que faz. Vamos lá em janela, procuramos pelo menu gradiente. Ele vai abrir o painel aqui para a gente, correto? Vou escolher o tipo de gradiente aqui, linear. Vou inclinar esse preenchimento gradiente em 90 graus. Só digitar 90 ou simplesmente selecionar 90 aqui. Fica a cor mais escura em cima e a cor mais clara embaixo. Na cor mais escura a gente tem um laranja, na cor mais clara o branco, certo? Então aqui, ó, cliquei nesse seletor de cores aqui, estou com ele selecionado, vou dar um duplo clique nele, vai abrir o nosso painelzinho de cores. Vou escolher o tom de laranja aqui. Certo? Já coloquei o preenchimento ali, ó, está aparecendo uma luz mesmo, uma lente. Se ficar muito gritante, dá para mexer nesse seletor aqui do centro, ó, nessa parte de cima, não na de baixo aqui, ó. Se a gente acabar mexendo na de baixo aqui, estamos criando outros aqui, né? Vamos só nessa de cima aqui mesmo, ó. Esse quadradinho aqui, ó. Ele está sempre mostrando 50% aqui, porque é o que? É a posição dele aqui, ó, em localização, 50%. Então a gente vai arrastar ele mais para próximo da nossa cor escura, ou seja, sobra mais espaço para a cor clara, aqui com o nosso branco. Cliquei, arrastei para cima, tá tudo certo. Posso tirar a seleção dele. A seleção é muito importante porque, tá vendo aqui, eu estou com tudo selecionado. Vou formatar o gradiente dessa forma aqui e vai ser radial. E não aconteceu nada. Por quê? Porque o gradiente só funciona quando a gente tem um objeto selecionado. Se eu não tiver objeto selecionado, não consegue aplicar ele. Bom, do gradiente era isso. Vou fechar esse cara. Aí eu vou pegar e vou fazer o que? O último detalhe, que é uma borda. A borda nada mais é o que? Que uma cópia desse texto branco aqui, ó. Esse nosso texto branco. Então, ou seja, eu vou clicar para selecionar eles. Vou dar um Ctrl C. Depois um Ctrl F, correto? Vou clicar com o botão direito e vou escolher a opção organizar, trazer para frente. E agora que eu trouxe ele para frente, eu venho aqui, ó, na minha seletora de cores. Está mostrando, ó, tá em preenchimento branco que está sem contorno. Eu vou escolher essa opção aqui, ó. Trocar o preenchimento por cor de traçado, pela linha. Certo? Vou fazer mais um ajuste ainda aqui, ó, dentro do painel propriedade, da barra de propriedades, onde tem stroke aqui, ou linha, ou traço. Vou dar um clique e vou escolher essa opção aqui, ó, do alinhamento da linha, do meu traçado ali, ó, para alinhar para dentro, ou seja, ele vai pegar toda essa espessura da nossa linha ali e vai jogar para dentro do nosso objeto, não para fora. Escolhi isso. Aqui, ó, vou dar só um ganho de ponto aqui, vou colocar 2 pontos, certo? Vou dar um clique fora para tirar a seleção e tá basicamente pronto. O que falta aqui? Contorno preto aqui na nossa parte de baixo, correto? E depois o contorno preto geral nesse cara. Como falei aqui, ó, se fosse desenhar esse escudo e essa bola aqui, a gente conseguiria fazer mesmo, sabe?
com a caneta. Ó, dá para vir aqui, pegar esse cara aqui, redesenhar ele, ou redesenhar mesmo, ou até mesmo o mais fácil que é normalmente a gente faz, que é baixar na internet mesmo. Sabe, redesenhar, pega o escudo aqui, joga ali atrás e coloca os preenchimentos. Ou simplesmente vai na internet, baixa um prontinho já e é só inserir aqui atrás. Nós vamos colocar primeiro esse contorno aqui. Então, ó, a gente vai selecionar esse cara aqui, a nossa faixinha que não está agrupada, correto? Como ela não está agrupada, a gente vai dar um Ctrl C, depois um Ctrl F. Depois que eu apliquei o Ctrl F, eu vou abrir o meu Pathfinder. Se vocês já fecharam ele, está lá em janela, no menu janela, Pathfinder. Aqui dentro do Pathfinder eu vou escolher a opção soldar. Ele vai deixar tudo com uma cor só. A gente já vai trocar essa cor, tá? Vamos escolher a cor preta para esse cara. Escolhi a cor preta. Vou manter ele selecionado, ele só está acima do meu objeto, sabe? Vou lá em objeto, no menu objeto, caminho, deslocar caminho. Ou object, path, offset path. Vou deslocar aqui, ó, o mesmo tanto, 2 milímetros, que eu estou deslocando aqui. Vou marcar um OK, correto? Agora aqui, ó, caso ele já ficou separado, dá para deletar a menor aqui. Se eles estiverem agrupados como ficou antes, é só clicar com o botão direito, organizar, enviar para trás. Está feita a borda desse cara ali. Essa linha branca que vocês estão vendo aqui, isso é visualização, isso não fica no arquivo final, tanto é que sumiu aqui, mas se eu tiro o zoom ela aparece. Certo, galera? É esse cara ali, ó.